Que igreja que nós queremos construir? Eu não digo igreja fisicamente dita, porque a nossa igreja está quase pronta, está ficando bem bonita. Nós já consagramos ela ao Senhor, vamos continuar consagrando. Mas a pergunta que vem para os nossos corações essa noite é: que igreja nós queremos construir? E se a gente vê o que Salomão pediu a Deus, nós podemos pensar alguma coisa. Se eu pensar que igreja eu quero construir, eu quero te perguntar também: que igreja você gostaria de participar? Que igreja você gostaria de fazer parte? Com certeza uma igreja consagrada, com certeza uma igreja cheia do Espírito Santo, com certeza uma igreja que viva o amor, que viva a santidade e que viva a palavra de Deus. Alguém aqui não queria viver ou participar de uma igreja como essa? Acredito que todos sim. Mas uma coisa nós devemos pensar essa noite: quem vai construir essa igreja? É o pastor? É o pastor Augusto lá em João Pessoa? É o pastor Wellington que está chegando? É o pastor Ricardo, Claudinha? Diga: não, sou eu. Ixi, estou com fome. Diga: não, sou eu. Se alguém não disse, diga de novo: sou eu. A igreja que nós vamos construir é a igreja que você construir na sua vida, na sua família, na sua casa. Quando nós nos reunirmos, essa igreja é que será estabelecida. Então, às vezes nós chegamos numa igreja, eu sei que muitas pessoas aqui, algumas vieram de outras igrejas, eu vim de outra igreja também. Não quando eu estava em casa lá dormindo, e Ricardo foi lá, me alcançou, Neilton está aqui, fez parte daquele grupo que começou a me visitar. Ricardinho também estava nesse grupo, e Deus me resgatou. Mas eu sei que muitos aqui vieram de outras igrejas, e talvez você veio aqui e teve uma primeira impressão. Você diz: essa igreja aqui o Espírito Santo opera, essa igreja aqui tem amor, essa igreja aqui é bonita, o lugar é legal. Não sei qual foi a sua primeira impressão, mas talvez o que te trouxe aqui foi essa primeira impressão. Você chegou e vislumbrou alguma coisa e decidiu: não, é aqui que eu vou ficar. Outros disseram: não, eu fui guiado por Deus para vir aqui. Outros não disseram nada, mas estão aqui. E aí, com o tempo, a gente começa a conviver com as pessoas, a gente começa a viver no lugar e diz: puxa, não é tudo aquilo que eu esperava. Eu pensava que era uma igreja tão boa, mas estou começando a ver algumas coisas. Eu quero te dizer, meu irmão, todos os lugares onde existe ser humano, e quem já percebeu que você é um ser humano? Eu também sou um ser humano. Todos os lugares onde existe ser humano, existem falhas, existem defeitos, existem coisas a serem consertadas, coisas a serem modificadas, mas ainda assim, como nós cantamos agora, Ele habita em nós. Ele nos escolheu para fazer morada em nós, ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós estejamos passando por um processo de construção. Então eu quero que você volte a refletir: qual foi o motivo que te trouxe aqui? Se não foi viver a palavra do Senhor, se não foi viver o amor, se não foi ser a igreja que você pretende que seja, você não vai durar muito tempo motivado. Talvez você continue aqui, mas não motivado. Porque a motivação está quando nós temos ou entendemos o propósito correto de estar aqui. Se você quer uma igreja que ame, o que é que você tem que fazer? Amar. Se você quer uma igreja que adore ao Senhor, que seja cheia do Espírito Santo, o que você precisa fazer? Adorar. Se você quer uma igreja que não fale mal das pessoas, que você se sinta bem de conversar com as pessoas, você tem que fazer o quê? Não falar mal das pessoas. Se você quer uma igreja que não julgue, o que é que você tem que fazer? Não julgar. Se você quer uma igreja que os irmãos se perdoem mutuamente, o que você tem que fazer? Perdoar. Então percebam que a igreja não é as paredes, a igreja não é o pastor, a igreja não é só a liderança, a igreja é composta por todos nós, quando estamos reunidos como corpo de Cristo. Amém? Você entende isso? Então, a pergunta que Deus traz para os nossos corações: qual igreja nós queremos construir? E aí a gente vai começar lendo Jeremias, capítulo 18, do verso 4 ao verso 6. Não precisa você abrir, embora é muito bom trazer a Bíblia à igreja, mas para a gente acompanhar todo mundo na mesma versão, podemos ler aqui no telão, tá bom? Diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos,
E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E aqui eu digo: ó Igreja Evangélica Batista Restaurando Vidas, assim como um vaso nas mãos do oleiro, nós somos na mão do Senhor. Então, nós estamos em construção. A nossa igreja está em construção, as paredes estão sendo levantadas, está sendo pintado, e cada vez que você vai lá, você vai encontrar algo diferente, mas sempre um pouquinho melhor. É ou não é? O Marquinhos foi lá esses dias, né? Não sei se todos já foram. Cada vez que a gente vai, a gente fica mais feliz, porque algo novo foi feito. A igreja está em construção, e nós estamos em construção. E quem é que está nos construindo? Diga, é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo. Ele pegou a gente assim nas mãos e está fazendo um vaso novo. Aí aqui ele diz uma coisa tão interessante. Diz: quando ele estava formando, o barro estragou. Eita, um defeito. Aconteceu alguma coisa no caminho. Se a gente olhar para as nossas vidas, às vezes Deus está fazendo uma obra tão linda, está nos ensinando, está nos guiando por um caminho. Aí a gente tem as nossas ideias, a gente tem o nosso modo de fazer, e a gente começa a batalhar. Não, Deus, assim não, é melhor assim. E aí de repente Deus tem que dizer: peraí, vou ter que recomeçar. Esse vaso não está entendendo a minha obra na vida dele. A obra, o vaso, o barro não tem vontade alguma. O vaso apenas é colocado lá, o barro é colocado lá, e o oleiro começa a moldar ele de acordo com a própria vontade do oleiro. Não é de acordo com a vontade do barro. O barro não tem vontade. Mas no meio do caminho, o barro se estragou. Aí o oleiro disse: não serve mais. Foi assim? Não. Ele disse: espera aí, eu quero refazer, eu quero recomeçar a história desse vaso. Talvez na sua caminhada cristã, ou talvez na sua vida, você por algum momento se sentiu assim: poxa, não dá mais jeito para mim, não tenho mais valor, não serei mais um vaso de honra. Quem é que vai dar valor a mim? Aonde eu posso me encaixar agora? Mas o oleiro Jesus, ele olha para esse vaso, mesmo esse barro, mesmo que esteja meio sem forma, mesmo que tenha que ser refeito, e diz: opa, para mim ele ainda tem jeito. Daí ele pega de novo nas mãos e começa a refazer o vaso, porque nós estamos em construção. Isaías 64, versículo 8, também vai nos ajudar nesse pensamento. Diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Olha só o que ele diz aqui tão lindo: todos nós somos obras das Suas mãos. Assim como você está sendo transformado, o seu irmão que está aí do seu lado também está sendo transformado. Às vezes a gente olha para o nosso irmão e vê os defeitos, né? Parece que a gente é especialista em encontrar o defeito no barro vizinho, no jarro vizinho, no vaso vizinho. Mas todos nós estamos em construção. A palavra de Deus diz: olha, meu irmão, você quer tirar o cisquinho no olho do seu irmão? Primeiro vai e tire o argueiro que está nos seus olhos. Olha como é lindo isso. Ele não disse que não é para você tirar o cisco do seu irmão. Ele não disse. É para você tirar. Mas antes disso, você vai lá, tira o argueiro que está nos seus olhos. Depois você vai ver bem, você vai compreender bem, você vai enxergar bem, e você vai ser capaz de ir lá e tirar o cisco no olho do seu irmão. Olha que coisa linda. Então a gente tem que perceber: todos nós estamos em construção. Você não vai encontrar em nenhuma igreja, muito menos nessa, alguém perfeito, uma igreja perfeita, uma igreja sem problemas, sem questões a serem resolvidas. Não existe isso, porque você e o seu vizinho aí, aquele que está lá atrás, esse que está aqui na frente, todos nós estamos em construção. E não existe ninguém aqui que não tenha algo a ser moldado, que não tenha algo a ser purificado. Podemos entender isso? Então vamos ler 2 Coríntios 3, versículo 18.
Diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Bota a voz para fora. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Mais uma vez ele diz: todos nós. Agora só esse detalhe, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Sabe por que ele está falando isso de face descoberta? Ele está fazendo referência a esse texto lá a Moisés. Quando Moisés descia do monte, vocês lembram que a face dele brilhava e ele colocava um véu para que as pessoas não percebessem que com o tempo aquela glória passava. Então Moisés colocava o véu e todo mundo pensava: não, a glória ainda está na vida de Moisés. Moisés ainda está cheio da presença de Deus. Moisés ainda está brilhando em glória. E aqui ele diz: com a face descoberta, ou seja, sem esconder quando nós estamos fracos, quando nós não estamos mais naquele fogo todo que a gente mostra aqui no culto, ou que a gente mostra na cela, ou que a gente mostra na hora do louvor. Ele diz: com a face descoberta, nós estamos sendo transformados. Olha, quem deixa a face coberta, quem não gosta de expor os seus problemas, eu não digo a todo mundo, mas quem gosta de encobrir, Provérbios diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, nós não podemos manter a capa dos nossos olhos, dos nossos rostos, das nossas vidas, enquanto nós estivermos com essa capa, principalmente diante do Senhor. Enquanto você não reconhecer a sua real situação, a verdade que existe dentro de você, Deus não pode pegar você como um vaso e lhe transformar de acordo com a vontade dele. Então é necessário, meu irmão, que você se desfaça, que você jogue fora, que você não tenha vergonha de dizer: Senhor, essa é a minha situação. Talvez você precise pedir ajuda a um irmão. Faça isso, meu irmão. É muito mais vergonhoso você se manter preso, você se manter constrangido, você se manter em coisas que Deus já te disse: eu quero que tu saias daí, mas você, por vergonha, por orgulho, mantém aquela capa: não, está tudo bem, e você não consegue sair daquela situação. Então, com o rosto desvendado, é nesse sentido, é nesse patamar que nós somos transformados de glória em glória, ou de glória cada vez maior, quando nós reconhecemos e nós descobrimos eu digo assim, na atitude de tirar mesmo a cobertura e deixar que o Espírito Santo de Deus e que as pessoas nos ajudem naquilo que nós precisamos. Amém? Então, quais as ferramentas que Deus tem nos dado agora, eu digo, como igreja, para que nós possamos desenvolver e construir essa igreja que nós sonhamos, para que nós possamos ajudar ou colaborar com a construção que Deus tem feito nas nossas vidas. Quais as ferramentas que nós temos? São 3. A primeira, diga comigo: TSD. Agora tudo junto: TSD. O que é TSD? Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Essa é a primeira ferramenta que Deus nos ensinou para que nós sejamos transformados de glória em glória. O que é que existe no TSD? O que é que você vai fazer no TSD? Primeira coisa, você vai separar um tempo para você e Deus. Você vai desligar o seu celular, você vai tirar de perto o Facebook, o WhatsApp, fechar a porta do seu quarto, ligar um sonzinho se você gostar, e dizer: esse tempo aqui é só meu e seu, Senhor. Você vai dedicar um tempo exclusivo para o Senhor. Ah, mas eu não consigo muito tempo. Então comece com 5 minutos, comece com 10 minutos, com 15 minutos. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O que é que a gente faz no TSD? Ah, eu não sei como fazer. Então vou dar uma pequena dica. Primeiro, a gente sempre começa reconhecendo a necessidade de Deus. Se você reconhece a necessidade de Deus, você vai dizer: realmente, isso aí é importante. Eu preciso ter um tempo com Deus. Então, quando você chega no seu tempo a sós com Deus, você começa dizendo: Pai, eu estou aqui porque eu reconheço que eu preciso de Ti. Não precisa ser muita coisa. Pode ser até essa frase, se você não sabe muito o que dizer. Diga: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. Eu reconheço que preciso de Ti. Segundo, você se arrepende. Você mostra: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho agido contra a Tua palavra, contra os Teus ensinamentos. E às vezes a gente tem um monte de pecado que a gente já sabe que precisa deixar.
E sobre esses a gente tem que nomear. Ó Senhor, eu não quero mais mentir, eu não quero mais roubar, eu não quero mais matar. Estou dizendo os bem extremos só para vocês entenderem. Mas eu não quero mais pensar mal do meu irmão, eu não quero mais julgar o meu irmão, eu não quero deixar de dedicar o tempo para ti. Tudo isso é pecado. E você vai dando nome aos seus pecados e dizendo: Senhor, eu preciso do teu perdão. Me perdoa e me lava disso, me transforma. Esse é o segundo ponto. Você reconhece primeiro: eu preciso de ti, Senhor. Depois você pede perdão por aquilo que você tem feito e até pelo que você não sabe. O salmista Davi, orando, ele disse assim: Senhor, me perdoa até daqueles pecados que eu não conheço. Eu preciso também ser perdoado disso, porque à medida que nós vamos sendo transformados de glória em glória, vai surgindo pecado que a gente nem sabia que existia. Eles já estavam lá, mas nós não conseguíamos ainda perceber isso. Mas de acordo com quando vamos sendo transformados, eles vão subindo à tona. Então você vai reconhecer, vai pedir perdão, depois você vai orar ao Senhor. Você ora ao Senhor, ore pela sua família, ore pela sua casa, ore para que você não caia em tentação, ore para que Deus abra as portas do céu, ore pelos seus irmãos, pela sua igreja. Apresente a Deus as suas dificuldades. Diga: Senhor, eu quero muito te buscar, eu quero muito viver a tua palavra, eu quero muito amar, eu quero muito perdoar, mas eu não consigo. Então você apresenta isso diante de Deus em oração. Amém? Então já foi 3 pontos. Depois você faz o quê? Você adora. Você adora ao Senhor pelo que Ele é, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia tem se renovado dia após dia. Você começa a engrandecer ao Senhor, só você e Ele, sem ninguém ver. Porque aqui na igreja é muito fácil, né? A banda tocando na frente, todo mundo do lado cantando, aí você vai junto, levanta as mãos, canta. Mas sabia que Deus se interessa muito mais quando você sozinho, sem nenhuma plateia, sem nenhuma motivação externa, você diz: eu estou aqui para te adorar. E você levanta uma adoração ao Senhor sozinho, você e Ele. Então, para terminar, você vai somente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele é. E você termina o seu tempo a sós, sempre agradecendo a Deus. Amém? Então esse é a primeira ferramenta que Deus tem nos dado. A segunda, diga comigo: célula. Célula. O que é uma célula? É um momento onde nós podemos nos reunir como corpo de Cristo. Você pode ver que aqui tem um número grande de pessoas. Ninguém é capaz de cuidar de todas essas pessoas como nós desejaríamos ser cuidados. Imagine como você quer ser cuidado. Você acha que uma pessoa poderia cuidar de cada um desses dessa maneira? Não poderia. Por isso nós nos dividimos em células. Estamos apenas com 3 ainda, está pouquinho, mas Deus vai nos dar muito mais. Então às vezes você pode pensar: não estou sendo bem cuidado ainda, não estou sentindo. Mas Deus está nos construindo. Calma, meu irmão, vamos chegar lá. Mas a célula é uma das ferramentas que Deus nos deu para que nós possamos ser construídos segundo a sua vontade. Então na célula nós temos aquele momento de comunhão, nós temos o momento da palavra, nós temos o momento de evangelismo, de oração, de oferta e principalmente fortalecendo a nossa comunhão. Nas células, cada célula tem o seu líder e nós incentivamos e temos aprendido que cada líder tem que cuidar dos seus liderados. Para que isso? Para a gente dividir as tarefas. O que uma pessoa não pode fazer, 5 podem fazer um pouco melhor. Sim ou não? Sim. Então, os líderes têm que cuidar das suas células. Ah, mas eu não estou ouvindo isso ainda na minha célula. Talvez você questione isso. Calma, estamos em construção. Nós estamos trabalhando para que nós possamos cada dia fazer isso com mais esmero, com mais amor, com mais cuidado. E todos nós vamos ser participantes disso, porque o nosso sonho, o nosso desejo é que cada um de nós um dia sejamos líderes de uma célula. Amém? Então a célula é a segunda ferramenta. E a terceira, que nós estamos dando os primeiros passos, é o discipulado 1 a 1. Deus tem nos mostrado e nos feito entender que a coisa mais valiosa é você ter um tempo com cada pessoa. E aí a gente pode ver novamente que isso é impossível com todas as pessoas da congregação. E nós temos começado de pouquinho em pouquinho. E naquelas pessoas que nós já conseguimos desenvolver isso, a gente pode ver como a comunhão tem sido fortalecida, como a gente tem conseguido realmente transmitir a visão que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, o discipulado 1 a 1 é uma ferramenta poderosíssima. Se você ainda não tem, comece a orar, diga: Senhor, eu preciso disso. É um acompanhamento íntimo, é alguém que você vê: poxa, essa pessoa tem alguma coisa que eu quero para mim também.
Então você se une a ela, você se liga uma vez por semana, você vai gastar 1 a 2 horas no máximo com essa pessoa. Para quê? Para transferir aquilo que Deus tem feito na vida da pessoa para você também. Então nós vamos crescendo de pouquinho em pouquinho. Por isso que nós não temos a pretensão de crescer. A igreja é grande, muito bom, muito Deus está abençoando. Não, essa não é a nossa pretensão. A nossa pretensão é crescer de pouquinho mesmo, mas todos com a mesma visão. Às vezes a gente vê assim, poxa, já está muito grande, por isso dificultou um pouco a implantação dessa visão. Mas nós vamos mesmo assim continuar trabalhando. A gente não pode ver que está difícil e desistir por isso. Então nós estamos fazendo como podemos. A gente tem até ser afadigado um pouco nisso, mas com muita alegria, com muita dedicação, porque nós podemos ver frutos nisso. Então, quais são as 3 ferramentas? Diga comigo: TSD, célula, discipulado 1 a 1. Discipulado 1 a 1 talvez você não possa ainda. Célula, com certeza. E o principal, o mais importante desses é o TSD. Isso é que vai mudar a sua vida, se você gastar um tempo com Deus. Amém? Então vamos agora ler Provérbios 3, versículo 11 e 12. Diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? Assim como o pai faz ao filho que deseja o bem. Olha que coisa linda. Ele diz: não despreze a disciplina do Senhor, nem se, rapaz, digam que essa palavra é importante, nem se magoem com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Essa é uma palavra tão importante nas nossas vidas. Sabia que Deus não está aqui fisicamente, Ele está aqui em espírito. Quem aqui já viu Deus? Ninguém. Quem já viu um anjo? Quem já viu Jesus? Ninguém. Glória a Deus. Então, o que é que Deus usa para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos ensinar? O que, Marquinhos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o método pelo qual Ele nos disciplina. E às vezes Ele usa o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor. E às vezes a gente é discipulado, a gente é disciplinado. E sabe o que acontece com a gente? A gente se magoa. E a palavra está dizendo aqui, ó: não se magoe com a repreensão, porque a repreensão é uma prova que você é amado. Sabia que quando você está sendo repreendido, na verdade você está sendo amado? A gente poderia até mudar essa palavra. Eita, eu fui amado hoje. A gente gosta de dizer: eita, eu fui repreendido, brigaram comigo, bateram em mim, fizeram isso comigo. Mas se você mudar esse pensamento, em vez de você dizer eu fui repreendido, diga: eu fui amado pelo meu pai hoje, eu fui amado pela minha mãe hoje. A gente tem que ter esse entendimento. Às vezes a gente não gosta da repreensão, a gente acha dura, porque as pessoas também estão em construção. Então às vezes a repreensão talvez não venha mesmo como deveria ser, mas ainda assim nós temos que entender que mesmo essa repreensão que não veio da maneira certa, ainda assim essa pessoa é Deus, é o seu líder, é o seu pai, é a sua mãe, mostrando que te ama. Por isso Ele está te repreendendo. Nem todo mundo aqui é pai, mas todo mundo é filho. Eu sei, eu também já pensei isso: meu pai não me ama. Olha o jeito que ele fala comigo, olha o jeito que ele me castiga, olha o jeito que ele bate em mim. Mas nós temos que entender isso. Apesar desse jeito, Ele está apenas querendo o meu bem. Ele está apenas dizendo, da forma dele: eu te amo, meu filho. Por isso eu estou te repreendendo. Por isso que eu estou te batendo. Então, gente, guarde essa palavra no seu coração. Não se magoe quando você for repreendido. Não se magoe quando você for repreendido. A gente lê em 1 Coríntios 11, 31. Olha o que diz: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha o que ele diz aí, ó: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar ao meu vizinho. É isso que diz? Ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, ao meu líder? Não. Se nós tivéssemos o cuidado
de examinar a nós mesmos, nós não precisaríamos ser disciplinados. O que é que acontece? Nós não olhamos para nós mesmos. Às vezes a gente está nessa multidão aqui e a gente percebe a roupa de um, o bigode do outro, o nariz do outro, percebe tudo e a gente não olha para nós mesmos. A última pessoa que a gente enxerga é o próprio umbigo. E aqui ele está dizendo, se você tiver o cuidado de examinar a você mesmo, você não vai precisar ser disciplinado. Sabe o que é que Deus diz na palavra dele? Ele diz, você quer não temer a autoridade, faça o que é certo. Você não quer não temer o seu patrão, quer não temer a sua mãe, ao seu pai, ao seu professor, como está aqui minha professora. Você quer não temer essas pessoas? Faça o que é certo. Por que nós tememos? Porque às vezes a pessoa diz, poxa, eu quero conversar com você. Você já, eita, o que será que eu fiz? O que aconteceu? Por quê? Porque você tem consciência que não tem vivido ou não tem feito o que é certo. Por isso nós tememos as autoridades. Mas ele diz aqui, tenham cuidado de examinar a você mesmo antes de qualquer outra coisa. E cada vez você vai ser menos disciplinado. Então vamos, Apocalipse 3,19. Para a gente ouvir o próprio Deus falando com a gente. Diz assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Olha só o que ele está dizendo, eu te repreendo, eu te disciplino porque eu te amo. Mas não para por aí. Não basta ser disciplinado, tem que se arrepender, tem que consertar, tem que mudar de atitude. Então ele está dizendo, eu te disciplino porque eu te amo. Agora seja inteligente, seja sábio, arrependa-se, meu filho. Então às vezes a gente está ouvindo essas palavras aqui, não olhem como palavras minhas. Nada que eu falei está sem fundamento na palavra de Deus. Então ouçam como a palavra de Deus. E ele está dizendo a você, se você foi confrontado em qualquer um dos pontos, primeiramente sou eu que estou sendo aqui. O que é que ele diz? Seja inteligente, seja diligente e se arrependa. Não saia dizendo, acho que foi para mim, acho que foi para Daniela, não, foi para Sara, foi para Marquinhos. Não. Examine-se a si mesmo, seja inteligente e arrependa-se. Para quê? Para que você não seja julgado. Amém? Salmo 133, versículo 1, que a gente gosta de ler sempre nos momentos de comunhão. Estamos falando sobre que igreja nós queremos construir. E aqui está um ponto-chave. Diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Em outras versões, ali o Senhor estabelece a sua bênção. Onde os irmãos convivem em união. Porque essa luta tão grande do diabo para separar os irmãos, para dividir, para causar contenda, para causar discórdias, biquinho. Por que ele quer causar isso? Porque ele sabe que onde não existe união, não existe a bênção do Senhor. Quem quer ser abençoado aqui? Amém. Viva em união. Viva em união e você vai ser abençoado. Porque se você vive em união com o seu irmão obrigatoriamente vai ter que viver em união com você. A gente vê no motor do carro tem bastante óleo, né? O que é que acontece quando o óleo sai? As peças começam a se desgastar. Uma destrói a outra, não é assim? Tirou o óleo, uma peça começa a destruir a outra. E ele diz aqui, é como óleo precioso. Esse óleo precioso que tem que existir em mim e tem que existir em Neilton. Porque se de repente a gente for raspar um no outro cheio de óleo, eu não vou destruir ele, ele não vai me destruir. Mas se nós estivermos secos, se nós estivermos sem a unção de Deus nas nossas vidas, nós vamos fazer isso. Nós vamos se autodestruir, destruindo o outro. Olha só como é essa verdade. Você se autodestrói, destruindo seu irmão. E aí nós sucumbimos e destruímos a igreja do Senhor. Então qual a igreja que nós queremos construir? Uma igreja que vive em união. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção. 1 João 1, versículo 7. Vamos olhar no telão para a gente correr, que o tempo está correndo. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Olha só o que ele diz: se porém nós andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, se eu não ando em comunhão, se eu não tenho comunhão, aonde é que eu estou? Apaga as luzes aí, Rafael, por favor. Todas. Ei, se eu não ando em comunhão com o meu irmão, é assim que eu estou, em trevas. Pode ligar. Mas como nós vamos construir uma igreja que anda em união, aí está a luz. Para terminar essa parte, João 17:20 é uma oração de Jesus. Se você não prestou atenção a nada que eu disse até agora, preste atenção nisso, porque é Jesus orando por nós, pelos seus discípulos. Olha o que foi que ele orou: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Olha só que coisa tremenda esse versículo está dizendo. Quando eu e você vivemos em unidade, é assim que o mundo vai olhar para a igreja e ver: poxa, esse lugar eu quero estar. Esse lugar existe a presença de Deus. O mundo só vai reconhecer o que nós estamos falando se nós vivermos em unidade. Não adianta a gente tentar ganhar o mundo inteiro, ganhar a sua família, seu filho, seu irmão. Não adianta se você não vive em unidade, porque eles não vão ver nenhuma verdade no que você está falando. Então, se nós queremos atrair o mundo para Deus, qual é o nosso papel? Viver em unidade. Se nós vivermos em unidade, o mundo vai olhar para a igreja e vai ver na igreja o amor do Senhor, e o mundo vai chegar para a igreja. Amém? Entendemos aí? Então, algumas coisas que nós temos que superar para viver essa unidade, para construir essa igreja que a gente pretende construir. Provérbios 6:16 e depois o 19, Rafaelzinho. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Isso é a versão ACL. A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Esse o Senhor abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Meu irmão, eu não quero estar nessa classe que o Senhor abomina, e eu sei que nenhum de vocês querem estar também. Então, o que é que nós devemos evitar fazer? Semear contenda entre os irmãos. Às vezes a gente não faz isso querendo, mas às vezes a gente percebe uma coisa, um erro talvez na igreja. O meu irmão nem percebeu, mas eu vou lá e digo: ó, tá vendo, Neilton? O bigode dele tá branco. Olha só, o irmão nem percebeu, achou o bigode dele maravilhoso, mas você vai lá e espiga o seu irmão a perceber o que você percebeu de erro também. E aí você diz: ó, você tá vendo, Neilton? Eu acho que ele não gosta de tu não, viu? Percebesse que ele nunca aperta a tua mão na hora da mensagem, ou na hora da comunhão. E aí a pessoa começa a semear coisas bobas. Ah não, é para a gente orar. Ah não, é só para você saber, só para você ficar ligado. E aí você começa a semear e se enquadrar em um ambiente que o Senhor abomina. Então nós devemos, para não ser abomináveis aos olhos do Senhor, nós devemos evitar fofoca e contenda. Se nós praticamos isso, não é eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. O Senhor olha para nós com tristeza, de forma abominável. Segundo ponto, Hebreus versículo 10, versículo 24. Diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Olha o que ele está dizendo: consideremos uns aos outros para incentivarmos. Essa tem que ser a nossa conversa, essa tem que ser o motivo da nossa reunião depois da cela, da gente ficar junto, porque incentivar uns aos outros. Ah, meu irmão não está gostando de algo, eu vou incentivar ele. Não, meu irmão, permaneça firme. Ainda que nós estejamos vendo algumas coisas que precisam ser mudadas, vamos permanecer firme, porque os nossos olhos têm que estar em Deus e não nas pessoas.
As nossas conversas sempre têm que ser incentivadoras. Toda vez que você se encontrar com o irmão, ele tem que sair dessa conversa mais animado a buscar a Deus, mais animado a vir para a igreja, mais animado a buscar o Senhor. Se ele não tem saído assim, você está errando, você está pecando. Você não está considerando o que a palavra de Deus diz. Todos os nossos encontros, seja em casa, seja no meio da rua, seja no lanche, tem que incentivar o outro irmão a buscar mais a Deus, a crescer em Deus. Amém? Amém. Não sou eu que estou dizendo, repito. É a palavra de Deus. Não fiquem com raiva de mim, tá bom, gente? Efésios 4, versículo 29. Olha só o que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, a qual vocês foram selados. Olha só, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Apenas o que for para edificar. As minhas conversas com os meus irmãos tem que sempre edificar ele. Tem que sempre colocar ele para cima, colocar ele para perto de Deus. Então, se eu estou falando algo que não edifica, o que é que eu devo fazer? Passar um zíper na minha boca. Eu preciso falar e edificar. As minhas palavras têm que gerar vida na vida das pessoas. As minhas palavras têm que transmitir amor. Têm que transmitir aquilo que nós estamos fazendo aqui, aquilo que nós estamos cantando aqui. As nossas palavras têm que transmitir isso. Então, lembre-se disso. Vai falar, vai edificar, não vai edificar, não fale. Ah, eu vou ficar entupido? Fique. Se precisar, fique entupido. Mas não fale o que não for para edificar o seu irmão. Amém? Não sou eu, é a palavra de Deus. Lucas 17, versículo 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, perdoe. Olha só, tenha cuidado, é assim que começa. Tenha cuidado. Se o seu irmão pecar contra você, a primeira parte é sua. Repreenda-o. Não é conte ao seu vizinho. Seu irmão pecou contra você, Neilton, olha, Sara pecou contra mim. Contamino Neilton, não resolvo o problema, coloco a mágoa dentro do meu coração, construo um ambiente bem propício para que ela se arraigue dentro de mim. Mas aqui ele diz, seu irmão pecou contra você, repreenda ele. Às vezes nós erramos com as pessoas, às vezes nós pecamos contra as pessoas, e sabe que às vezes as pessoas nem percebem. Às vezes uma palavra dura, às vezes algo que você não concorda, algo que te entristece, e ele nem percebeu aquilo. Aí você sai magoado e vai dizer ao irmãozinho lá, vai magoar o irmão também, vai gerar uma imagem negativa do seu irmão na vida do seu outro irmão. Então, primeiro ponto, foi magoado? Fale com a própria pessoa. Com a própria pessoa, repreenda a pessoa. E não é brigando de volta não, é apenas sinalizando, poxa meu irmão, você me magoou. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele reconhece, eita, me perdoa. Aí entra a nossa parte. O que é que nós devemos fazer? Perdoar. Ah, mas se for 7 vezes no mesmo dia, isso é algo, a gente não consegue nem imaginar isso, alguém errar com a gente 7 vezes no mesmo dia. Mas por isso que a Bíblia está dizendo isso, porque é algo inimaginável mesmo. Ainda que seja 7 vezes ao dia, se nós queremos construir uma igreja pura, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, eu mesmo tenho que perdoar, até que seja 7 vezes no mesmo dia o mesmo irmão. Duro, né? Mas é a palavra de Deus. Mateus 5:23. Para complementar isso que a gente falou agora. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante de Deus e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois você volta e apresenta a sua oferta. Olha só o que ele está dizendo aí. Não é nem você que fez alguma coisa não. Você lembrou que Marquinhos tem raiva de você, está triste com você, está magoado com você. Antes de você levantar suas mãos e adorar, antes de você dizimar, peraí, pare, vá lá,
se reconcilie com seu irmão e depois você vem e apresenta a sua oferta. O que é que está mostrando isso? Está mostrando que muitas das coisas que nós estamos fazendo para Deus, Ele nem sequer pode aceitar, porque nós temos questões não resolvidas com os nossos irmãos. Então o que é que nós aprendemos aqui? Precisamos resolver as nossas questões. Para quê? Para viver em liberdade, para viver em harmonia, para viver em alegria, para viver em paz. É para isso que nós precisamos resolver as nossas questões. Não é porque a gente está num quartel e a ordem é essa, não. A preocupação aqui de Deus é com cada um de nós, é com o seu coração. Quando você guarda mágoa, quando você guarda rancor, você está se autodestruindo. Existe uma frase que eu gosto sempre de falar quando eu falo em perdão. Não perdoar é você tomar remédio e pensar que a outra pessoa vai morrer. Tomar remédio não, tomar veneno e pensar que a outra pessoa vai morrer. Isso é não perdoar. E perdão, gente, não é um favor imerecido, não. Ah, ele não merece, eu vou ter que... Não. Ele compara aqui, sabe como? Perdoe como Jesus o perdoou, como Deus o perdoou. Se a gente olhar o que nós somos e como nós recebemos o perdão de Deus, nós não vamos ter um argumento sequer. Ainda que a falta do meu irmão seja a mais grave possível, eu não tenho como argumentar se eu comparo o que Deus fez por mim ao perdão que eu tenho que oferecer ao meu irmão. Então não podemos deixar de resolver as nossas questões, porque estamos acumulando lixo no nosso próprio coração, estamos nos autodestruindo. Para encerrar, Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Livrem-se de toda amargura. Tudo que tem lhe amargurado, tudo que tem lhe constrangido, tudo que tem lhe entristecido, meu irmão, se livre disso. Se livre disso. Como é que a gente se livra disso? Falando, colocando para fora, pedindo perdão, perdoando. Eu não sei qual é a questão que tem que amargurado, mas seja ela qual for, a instrução da Bíblia é essa: se livre disso, para que você possa viver em alegria, para que você possa viver em paz. Você não sabe como? Procure um irmãozinho para te ajudar, porque a palavra de Deus está dizendo: se livre disso, porque isso vai atrapalhar a obra de Deus na sua vida, isso vai atrapalhar o que Ele quer construir em você, isso vai atrapalhar o que Ele quer construir na nossa igreja. Amém? Então vamos encerrar agora com Filipenses 1, versículo 4. Essa palavra não tem muito aleluia, não tem muito glória a Deus, não tem muito sorriso, né? Porque nós estamos sendo confrontados. Eu queria que você entendesse que sem confronto não existe crescimento. Por isso que Deus está nos confrontando agora, enquanto nós ainda somos poucos. Porque é agora que é mais fácil ser moldado, que é mais fácil ser modelado, que é mais fácil ser refeito. Depois que está grande demais, tudo fica mais difícil. Então nós precisamos aprender e praticar essas verdades agora. A palavra de Deus diz lá em Colossenses: como tem frutificado depois que vocês ouviram e entenderam a palavra de Deus. Então não basta só você ouvir tudo que eu disse aqui. Você precisa entender e colocar em prática. Amém? O que é que diz em Filipenses 1, versículo 4? Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre eu oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Finalmente uma coisa boa, né, Davi? Glória a Deus! Existe uma obra sendo feita dentro de nós. Por isso que a gente tem que ter esse momento de retirar aquelas coisas que estão atrapalhando a perfeita construção dessa obra. Mas existe aqui algo. Paulo diz algo tão lindo. Eu falei isso no Tadel na terça. Ele orava com alegria, mesmo ele vendo tantas coisas a serem modeladas, tantas coisas a serem reconstruídas, tantas coisas a serem consertadas. Ele sempre orava com alegria, porque ele tinha uma convicção: aquele que começou a boa obra vai completá-la. E quem é aquele? É o próprio Deus. Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele começou uma boa obra na sua vida, e Ele mesmo tem a responsabilidade de completá-la. Qual é a minha parte? Colaborar com isso. Qual é a sua parte? Colaborar com isso. Amém?
Então, nós queremos construir que igreja, meus irmãos? Aí eu quero que você responda a você mesmo. Nós vamos orar agora e você vai dizer ao Senhor: Pai, eu quero construir uma igreja assim, 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 e eu quero que essa construção comece em mim nessa noite. Aquilo que Deus tocou no seu coração, que você sabe que precisa consertar, que você sabe que precisa mudar, seja na sua mente, seja nas suas atitudes. Eu quero te pedir, baixa a tua cabeça agora. Baixa a tua cabeça. Começa a orar e falar com o teu Pai. Quem pode te ajudar nessa construção é o teu Pai, não sou eu. Não fica calado. Vamos orar apenas por 5 minutinhos. Se você consegue dedicar 5 minutos agora para falar com Deus, faça isso em nome de Jesus. Se você quiser se ajoelhar, ficar de pé, fique à vontade. Mas esse é o seu tempo com Deus, para você apresentar tudo que Ele te falou essa noite. Amém? Teus pés, Pai. Nós queremos te responder essa pergunta agora, Senhor. Que igreja nós queremos construir? Que igreja eu quero ser? E qual a contribuição que eu tenho dado, Senhor, para a construção dessa igreja? Eu tenho contribuído com crescimento? Eu tenho contribuído como bênção? Ou eu tenho sido uma pedra de tropeço? Ou eu tenho sido alguém que muitas vezes tenho sido usado pelo inimigo? Senhor, nós queremos agora nos arrepender, Pai. Nós queremos agora quebrar o nosso orgulho, Pai. Nós queremos ser tocados por Ti, Espírito Santo. Porque nós entendemos, Pai, que a construção de uma igreja sadia, de uma igreja cheia do Espírito Santo, depende de cada um de nós. Por isso nós nos derramamos agora, Pai. Desfazemos o nosso vaso, que às vezes nós apresentamos como prontos, mas nós queremos agora nos transformar novamente em barros, em barro, para que Tu possas nos reconstruir da maneira correta e da maneira que Tu desejas, para que nós possamos ser vasos de honra, vasos que possam ser usados por Ti, Senhor.
Olha, Pai, a sinceridade de cada coração agora, Pai. Espírito Santo, eu te peço, traz um quebrantamento agora sobre a tua igreja, Senhor. Traz um profundo quebrantamento para que nós possamos entender, não apenas ouvir a tua palavra, mas entender aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos melhorar. E humildemente nós te pedimos, continua a tua obra nas nossas vidas, Pai. Só que agora nós decidimos nos entregar em tuas mãos, Pai. Nós decidimos abrir mão, Pai. Abrir mão do que nós pensamos, do que nós somos, do que nós achamos, do que nós temos dito. Te pedimos perdão, Senhor, e nos ajuda, Pai, a agir de acordo com a tua vontade, Senhor. Quero te convidar a ficar em pé agora nessa hora, e com a mão no coração, quero te pedir, faça essa oração. Pai, cria em mim, Senhor, um coração igual ao teu, Pai. Cria em mim um coração igual ao teu, Pai. Cria em mim um coração igual ao teu. Se você não sabe cantar, fica de olhos fechados, com a mão no teu coração, apenas orando assim: Senhor, cria em mim um coração igual ao teu, Pai. Cria em mim um coração igual ao teu. Não fica com os seus lábios fechados, continua orando ao Senhor, contigo, entregando tudo que Ele falou contigo essa noite. Coração igual ao teu, renova dentro em mim teu Espírito. Livra-me, Senhor, do peso do pecado e torna-me a dar tua alegria. Vamos cantar de novo do início. Suavemente, coração igual ao teu, só as vozes. renova dentro em mim. Deixa subir essa oração aos céus. Espírito, livra-me, Senhor, do peso do pecado e torna-me a dar tua alegria. Venha acender a chama que eu deixei apagar, me molha com tua unção que eu deixei secar. Pelo toque do Senhor, Toque em mim, toque em mim, Espírito de Deus. Toque em mim, toque em mim, Espírito de Deus. vem tocar no teu povo agora, Senhor. Toque em mim, Toca-nos, Pai. Toca-nos agora. Toca-nos agora, Espírito Santo, nos mostrando aonde precisamos mudar, Senhor. Nos dá um coração igual ao teu. Reacende a chama dentro de nós, Pai. Reacende a chama dentro de nós, Pai. Se nós desistimos, Pai, se nós chegamos aqui com alegria, com ousadia, com motivação, e se por algum motivo isso foi roubado de nós, Pai, seja qual for o motivo que foi roubado de nós, nós te pedimos, reacende essa chama, Pai. Reacende a chama dos nossos corações, meu Deus. Molha-nos com a tua unção, Pai, para que nós possamos voltar com alegria a viver aquilo que nós sabemos que precisamos viver, Pai. Toca-nos, Pai. venha acender a chama Se você deseja, clame por isso. que eu deixei apagar, Nos molha. me molha com tua unção que
Toque em mim, toque em mim, Espírito de Deus. Aleluia. Isso é uma decisão pessoal. Isso é algo que vai ser decidido dentro de você. Se você decide, diga só ao Senhor. E se não precisa mais orar, diga: Senhor, eu decido hoje. Diga: Senhor, eu decido hoje ser uma parte que abençoa, ser um instrumento de bênção nessa construção que está sendo feita. A igreja que eu quero ter é a igreja que eu vou ser. Uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que não fica olhando para as falhas, uma igreja que incentiva e uma igreja que abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.